Senhor nos trouxe. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Cantemos ainda a esse Espírito de Deus como forma de insistir para que Ele venha em nossos corações essa noite. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora, é tu esta hora. Estou nascendo, adorarei, Espírito Santo. Fogo suave e abrasador. Fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito. Adorarei, Espírito Santo. Fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Meus olhos cantam ao chorar, arrependida, ovelha fugida, querendo voltar. Aprecia o canto que eu te dou, colhe as palavras saudosas da alma, sedentas de amor. Adorarei. Adorarei, Espírito Santo. Fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo. Fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Te convido a dizer: Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha vida, para que ela seja conduzida para que ela seja conduzida por ti, Espírito Santo, por ti, Espírito Santo, nos caminhos de Jesus, nos caminhos de Jesus, na vontade de Jesus. na vontade de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, não permita não permita que eu seja uma ovelha fugida, a ovelha fugida que se perde, que se perde, que se afasta de Jesus. que se afasta de Jesus. Eu quero, Espírito Santo, Eu quero, Espírito ser Santo, todo de Jesus, ser todo de Jesus, pela tua graça, pela tua condução, pela tua Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E é o que a palavra de Deus, meus irmãos, está falando hoje para nós, de como nós devemos ser conduzidos pelo Senhor. Eu nunca tinha percebido que nessa música era ovelha fugida. Eu sempre, na minha cabeça, parece que estava ovelha perdida, porque no Evangelho é uma ovelha perdida, né, que foi achada.
mas ali ela é fugida. Interessante. Porque realmente, né? Quantas vezes nós fugimos do Senhor. E a palavra de Deus hoje nos diz que nós devemos nos deixar modelar pelo Senhor. Nós devemos nos entregar diante do Senhor como o barro que se entrega na mão do oleiro. Primeira leitura, profeta Jeremias, que nós ouvimos. Deus falou para Jeremias, o profeta, estamos falando do Antigo Testamento, que ele deveria ir na casa do oleiro e devia ficar lá esperando uma palavra de Deus. E Jeremias foi, e enquanto não chegava a palavra de Deus, ele ficou observando o oleiro. Na verdade, Deus já estava falando com ele ali naquele momento, enquanto aparentemente ele só observava o oleiro. O oleiro não é algo tão do nosso dia a dia, né? De vermos alguém trabalhando com o barro. Mas Jeremias, naquele tempo tinha bastante, né? Tinha bastante. As pessoas faziam os oleiros faziam, né, suas vasilhas. Não é igual nós que vamos ali no mercado e compramos tudo pronto, os nossos pratos, talheres e tudo mais, né? Tá tudo fácil. Aliás, nem compramos de barro mais, né? Nós compramos agora, tem de tudo. Tem agora até frigideira de cerâmica, que alguém me falou que vai arrumar uma para mim. Estou esperando ainda para fritar aquele ovo na frigideira de cerâmica, porque segundo falaram, nessa não gruda nunca. Então vamos ver se finalmente eu vou aprender a fritar um ovo. Estou esperando essa frigideira de cerâmica para salvar a minha vida, as minhas noites. Muito bem, naquela época não, né? Naquela época o oleiro fazia ali e levava no mercado. O mercado, na verdade, é as nossas feiras, né? Não era um mercado, eram as feiras, que era um mercado, né? E as pessoas iam lá e compravam os seus talheres também, mas compravam os seus utensílios, né? De barro. Então tinha muitos oleiros, né? Então Jeremias ficou observando o oleiro, trabalhando ali com o barro. E nisso Deus já estava falando para Jeremias. Mas é claro que Deus depois reforça com ele o que ele haveria de dizer, né? Jeremias observa como que o oleiro, o barro se desmanchava, não se tornava aquilo que ele queria. Aí ele pegava de novo o barro, modelava novamente, até que saía o prato, saía a jarra, saía o utensílio necessário. E aí Deus fala com Jeremias: acaso, Jeremias, acaso casa de Israel, não posso fazer convosco como este oleiro, diz o Senhor. Como é o barro na mão do oleiro, sois vós em minha mão, casa de Israel. Que bela imagem, né? Que bela comparação. Então o barro que se deixa modelar, mas não é tão fácil assim, né? Se desfaz, aí tem que fazer novamente, né? Não é tão fácil assim. Mas está muito óbvio, né? O que Deus está nos dizendo, né? Como que o Senhor trabalha e quer trabalhar em nossas vidas e quer nos modelar para nós nos tornarmos aquele utensílio maravilhoso que Ele quer para nós, né? Aquele utensílio perfeito, no sentido daquilo que Deus quer fazer em nós, né? É isso que o Senhor quer fazer em nós. Então a comparação é muito clara para nós. A questão a pergunta vem no final ali: casa de Israel, assim como o oleiro faz no barro, acaso eu não posso fazer a mesma coisa em vocês? Então a pergunta do Senhor Ele pode realizar em nós a mesma coisa que um oleiro faz com o barro? No salmo que nós rezamos, diz o salmo: feliz quem se apoia no Deus de Jacó. E no final do salmo diz, o último versículo: o Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existe. De certa forma, o salmo vem como que dizendo: se esse Deus fez o céu e a terra, e não é pouca coisa, né? É bastante coisa. O universo é espetacular. Se esse Deus fez o universo, se Ele modelou o universo,
O Salmo ele faz um eco lá ao livro de Gênesis, na criação. No princípio a terra estava informe e vazia, né? Primeiro Deus cria, aí depois Deus sopra o Espírito e ele separa a terra seca da água, ou seja, um Deus que vai modelando, trabalhando com a terra, com todo o universo, né? Deus é como um oleiro. Se Deus faz tudo isso, todo esse universo, Ele não poderia trabalhar em nós e fazer uma transformação em nós? Essa é a pergunta. A resposta é clara: sim, o Senhor pode. Sim, o Senhor pode e o Senhor faz. Porque nós vemos tantas e tantas transformações que o Senhor faz. Nós vemos tanto barro sendo modelado, que é cada um de nós. Nós vemos tantos milagres mesmo que o Senhor faz. Quantos milagres, quantos barros, podemos dizer, informes, e o Senhor dá uma forma a esses barros informes. Quantas vidas, muitas vezes parece que perdidas, destruídas, sem sentido, e o Senhor dá um sentido a tudo isso, e o Senhor remodela, e o Senhor faz. Quantas vidas transformadas, quantos testemunhos belíssimos de quem era barro na sarjeta e teve uma transformação no Senhor. Então a primeira parte da resposta a essa pergunta é sim, o Senhor faz. O Senhor tem esse poder e o Senhor faz. Porém nós somos confrontados também com o Evangelho. E o Evangelho já não é uma imagem tão bela como está sendo essa do oleiro. No Evangelho Jesus está falando algo que é forte. Ele diz, como que é o reino de Deus? O reino de Deus é como uma rede que é lançada e pega todo tipo de peixe. E tem peixes que são bons, então eles são recolhidos. Que bom, eles já são bons peixes. Porém tem maus peixes, e esses são lançados fora. E aí Jesus ainda explica, assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Os nossos irmãos separados protestantes, principalmente aqueles iniciais, chamados protestantes históricos. Primeiro vieram os luteranos, né? Mas depois vieram calvinistas, mais ou menos na mesma época ali, calvinistas, anglicanos, todos naquela época do início dos anos 1500. E os calvinistas e alguns outros ramos também do protestantismo interpretaram passagens como esta, e tem tantas outras na Bíblia, dizendo o seguinte: está vendo só? Já está definido. Deus já definiu quem vai para o inferno e quem vai se salvar. Existe uma predestinação já. Então, não adianta. Quem vai para o inferno vai nascer nesse mundo para ir para o inferno. É bravo, hein? Não adianta. Ele vai nascer e ele vai para o inferno. Quem vai se salvar, não. Esse vai nascer e pode acontecer o que acontecer de tudo de errado, mas no final das contas vai dar tudo certo e ele vai para o céu. E num primeiro olhar, numa passagem como esta, da separação dos peixes, ou em outras passagens bíblicas, se a pessoa não está dentro da igreja católica, a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a única que tem toda a verdade, não estou dizendo que nos nossos irmãos protestantes não tenha também a verdade. Sim, também tem a verdade. E tem pessoas lá que vivem muito bem a sua fé. Porém, a plenitude da verdade e a certeza de que nós não vamos cair em graves erros, isso só tem na Igreja Católica. Então, como eles perderam essa plenitude da verdade e essa certeza e toda a tradição da igreja, alguns deles caíram nesse gravíssimo erro,
que tem até hoje, a predestinação. Então não adianta o que aconteça, você vai para o inferno, você é predestinado a ir para o inferno. Não adianta o que aconteça, no final das contas vai dar tudo certo e você vai para o céu. Você é predestinado a ir para o céu. Isso não é a verdade, não é isso. Ah, padre, mas se a pessoa já é, se o peixe mau, né, vamos pegar o exemplo de Jesus do peixe mau. Se ele é um peixe mau, não tem como ele virar um peixe bom. Ele vai ser sempre um peixe mau. O peixe bom vai ser sempre um peixe bom. Só que comparações, parábolas, não devem ser vistas, interpretadas de forma literal. Jesus está dando um exemplo, uma parábola, mas não devem ser vistas de forma literal. Na vida real, na vida espiritual, melhor dizendo, sim, o peixe mau pode mudar. O peixe bom também pode mudar. Na vida espiritual, vamos pegar o baiacu, né? Até o nome é feio, né? Então, quem gosta de peixe ou quem gosta de pescar, não tanto quem gosta de peixe, né? Já conhece um baiacu, né? Como eu disse, até o nome é feio, né? É um peixe venenoso, né? Então, a princípio, esse é para jogar fora, não serve para nada. Mas, como o ser humano consegue de tudo, né? Então, sim, dá para comer baiacu, desde que saiba cortar bem certinho. Quem quiser experimentar, corra o risco, eu não recomendo, né? Eu estou fora, eu não como baiacu, mas enfim, se alguém quiser experimentar, né? Se você comer a parte errada dele, tchau, tchau, porque o veneno é forte. Agora, se você conseguir, tiver o corte certo, pode degustar aquele peixe horrível, né? Que é feio pra caramba. Ele incha assim, parece um sapo, né? É horrível. Bom, mas até o baiacu, que é venenoso e terrível, pode servir para o bem, né? Pode ser cortado e degustado ali, conforme for a especialidade. Na vida espiritual, Deus pode modelar e quer modelar as coisas de tal modo que, mesmo que alguém tenha ido pelo caminho do mal, não necessariamente está predestinado, melhor dizendo, para o inferno. Assim como também, se alguém vive no caminho do bem, mas não persevera nesse caminho do bem, também pode não chegar na meta final, que é o céu. O que o Senhor nos adverte, tanto com essa primeira leitura, quanto com esse evangelho? Deixarmos-nos transformar pelo Senhor. Deixarmos-nos transformar. Ninguém vai para o inferno sem antes ter recebido todas as graças e bênçãos de Deus para que conseguisse se salvar. Ou colocando de outra forma, alguém só vai se perder no inferno se realmente a pessoa se fechou de tal modo à graça de Deus, que mesmo que Deus tentando modelar e transformar, mesmo assim, infelizmente, essa pessoa se manteve ali fechada, dura, trancada para a graça divina, e ela por conta própria quis perder-se eternamente. Toda pessoa nesse mundo recebe graças de Deus para que essa pessoa seja salva. Deus está ali como esse oleiro, lutando para nos transformar. Santa Faustina diz que se o nosso coração, Santa Faustina foi aquela que teve visões de Jesus misericordioso, ela que viu Jesus, por exemplo, desse formato aqui, dessa aparência que Jesus teve para ela. Santa Faustina, em determinado momento do seu diário, ela diz: Senhor, eu compreendo agora. Ou seja, ela estava com uma intimidade tão grande, uma luz divina, uma sabedoria, uma união tão grande com Deus, que ela diz: Senhor, eu compreendo agora. Se uma alma abrir uma frestinha do coração, uma frestinha, para que a sua luz entre, o Senhor vai transformar aquela pessoa. Então, meus irmãos, o que a palavra está nos dizendo hoje é muito sério mesmo. É a seriedade de nos deixarmos
modelar pelo Senhor nas nossas vidas. Não importa o que tenha acontecido a nós, o que passou em nossa vida. Se nós nos deixarmos modelar pelo Senhor, pode ser aquele vaso despedaçado, aquele barro ali desfeito, ele pode se transformar naquela peça mais linda que você colocaria em destaque na parede. Desde que haja uma abertura ao Senhor. Como eu disse, as parábolas não devem ser entendidas em sentido literal. O barro não tem escolha, ele não escolhe. Nós somos um barro que temos direito de escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher se queremos deixar o Senhor trabalhar em nossa história ou não. Se eu vou dizer, não, para mim não tem mais jeito, ou eu não quero que para mim tenha jeito, ou eu não quero ser diferente, ou eu não quero mudar. Somos nós que escolhemos. Eu posso dizer, sim, eu posso mudar com a graça de Deus, e eu vou dar passos para o Senhor agir na minha vida. Ou eu posso me fechar dizendo, eu sou assim, e acabou, e vou morrer assim. Muito triste isso. Terrivelmente triste isso. Porque para Deus, não existe um impedimento para que Ele faça uma mudança maravilhosa em nossas vidas. Não existe um impedimento. A não ser, e aqui estaria o impedimento, se nós realmente nos bloquearmos a graça de Deus. Se nós nos colocarmos de tal forma que eu não quero ser mudado, eu não quero ser transformado, eu quero ser assim para sempre, eu quero desse jeito. Aí sim, é terrível isso. Então a palavra de Deus hoje está nos dizendo para nós nos deixarmos mudar, nos modelar pelo Senhor. E são diversas as formas que Deus vai fazer isso em nossas vidas. São diversas as formas. Deus nos modela pela sua palavra, está nos modelando agora, está falando ao nosso coração agora. Deus nos modela pela sua palavra. Bendito seja aquele que vai tendo intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é rica demais. O Senhor sempre está nos modelando com a sua palavra. Deus nos modela por meio da oração, quando nos colocamos de coração aberto na oração, mas tem que estar coração aberto. Ali Deus está nos modelando. Deus nos modela através de pessoas que são instrumentos de Deus para nós. E às vezes são até pessoas bem simples. Olha o oleiro sendo instrumento para Jeremias. Jeremias era profeta. No entanto, aquele homem que provavelmente era um homem muito simples, estava ali no seu trabalho simples, ensinando Jeremias. Deus pode nos falar de diversas formas para nos modelar. Só é importante que nós estejamos abertos a isso. E até mais, vou dizer até mais. É importante nós pedirmos isso para Deus. Nós precisamos pedir para o Senhor que Ele nos transforme, que Ele nos modele, que Ele trabalhe em nosso coração, que Ele trabalhe na nossa história, que Ele trabalhe na nossa vida. Nós precisamos pedir isso para o Senhor. Que alegria para Deus escutar um pedido desse da nossa parte. Que alegria para o coração do pai ver que um filho dele está pedindo: eu quero, meu pai, ser modelado. Eu quero ser trabalhado. Tem que se preparar, porque às vezes vai doer um pouquinho, viu? Quando Deus vai esticando a corda, quando Deus vai mexendo, quando Deus vai... Sabe quando você cai na mão? Quem já caiu na mão aqui de um fisioterapeuta, um massagista, que você estava todo tortinho, com aqueles nervos tudo ali, tudo em cima do outro ali e tal. E não é culpa do fisioterapeuta, não. Estava ali o problema, ele tinha que mexer, né?
Então, em alguns momentos vai doer, né? Mas Deus pode e Deus quer, meus irmãos. E nós devemos querer que o Senhor nos modele. Fecha um instante os teus olhos agora. E vamos voltar nessa música ao Espírito Santo que nós acabamos de cantar. A música diz que os seus dedos tocam no nosso pensar, mas tocam também nos nossos sentimentos, tocam também na nossa memória afetiva, memória visual. Eles tocam em nós, os dedos de Deus, desse grande oleiro, maravilhoso oleiro. Se te ajuda a rezar, fecha os olhos, se não, fica aberto, você que sabe. Se te ajuda a rezar, põe a mão no coração, mas se não, também não precisa. Mas o importante é nos pedir que o Senhor toque em nós, por meio do Espírito Santo, e nos modele. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Mais uma vez, seus dedos tocam. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. Sua presença me acolhe, não vou embora, é tua esta hora, estou nascendo. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Sim, Senhor, estamos aqui nessa noite, Senhor, diante da Tua palavra. Eu quero, Senhor, ser modelado por Ti. Eu quero ter a minha vida, Senhor, modelada, esculpida, transformada, revitalizada por Ti, Senhor, pela força do Teu Espírito Santo, Senhor. Realiza em mim a Tua obra, meu Deus. Realiza em mim a Tua obra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,